Olá, bom dia, Deus abençoe seu dia, sua casa, a sua família, que a bênção de Deus esteja sobre você, que é sobre a sua casa e que a graça do Eterno te alcance onde quer que você estiver. Recebam a paz do Senhor Jesus nesta quarta-feira, desse seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues. Ao meu lado ele, meu xará, Rodrigo Gondim. Bom dia, xará. Bom dia, xará, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo, que Deus esteja, que o Espírito Santo de Deus esteja aí com vocês, falando em seus corações, em nossos corações, e que possamos assimilar essa palavra de hoje, que essa palavra possa penetrar em nossos corações, e que os nossos corações seja terra fértil, para assimilar essa palavra, que essa palavra possa germinar em nossos corações e gerar frutos e bons frutos, para a honra e glória do nome de Jesus. Estamos na semana trabalhando sobre a série Seja Valente. Falamos ontem sobre Pedro e hoje vamos falar sobre outros personagens bíblicos que nos mostram que não devemos temer as circunstâncias, seja ela qual for. Para esta manhã, vamos ler o texto, Sara? Vamos lá, o texto, nossa meditação de hoje está no livro de Daniel capítulo 3, do versículos 16 ao 25, fala o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas, se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu erguestes. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria, e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Portanto ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus, e as suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente, e a fornalha excessivamente quente, e a chama de fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e falou, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? E eles responderam e disseram ao rei: Verdade, ó rei. E ele respondeu e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Uau, que top, que palavra poderosa. Aí sim, já. Esse é um exemplo eficaz sobre a ser valente. E o que é ser valente? Ser valente é não se curvar diante da circunstância. Por mais que o decreto seja um decreto de morte, não devemos nos curvar se estamos direcionados dentro de um propósito de Deus. Aqui o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia na época, ele queria que todos se prostrassem em adoração a ele. E uma vez lançou um decreto que todos deveriam se prostrar e adorar a sua estátua, a sua imagem. Mas como Sadraque, Mesaque e Abidnego eram homens de Deus, e sabendo eles que somente a Deus devemos adorar e prestar louvor, eles não se curvaram
diante da circunstância. E eu abro um parênteses aqui para te dizer que a nossa sociedade, que o nosso governo, muitas vezes quer que a gente se curve diante dessas situações, indo contra aquilo que a palavra de Deus diz, né? Aceitando coisas que o governo, ou que a situação, ou a cidade, a estado, né, quer impor, que fere os preceitos cristãos, mas eles querem impor para que nós aceitemos. Só que na verdade nós não devemos nos curvar, xará. Não devemos nos curvar, não devemos aceitar a situação. E eu vou além. Talvez a situação que você está vivendo é um decreto que te causa tanto mal, e muitas vezes esse decreto quer que você baixe a cabeça, baixe a guarda, para você se curvar diante da situação. Mas Deus essa manhã está dizendo para você: não se curve mediante a circunstância ou a situação que você esteja vivendo. Se há um decreto para você se curvar, que fere os princípios da palavra, não baixe a guarda, não aceite, não baixe a guarda. Foi o que aconteceu. Ah, Rodrigo, mas haverá consequência se eu não me associar, haverá consequência se eu não baixar a guarda, haverá consequência se eu não fizer o que eles querem, o que eles mandam, o que eles pedem. O decreto é esse, e a sociedade está impondo esse decreto, e se eu não me associar, eu vou perder os relacionamentos, eu vou perder, né, a minha, como diz o outro, né, a minha boquinha, eu vou perder os meus status. A palavra de Deus para você essa manhã é: não baixe a guarda. Não faça nada que fere os princípios do Senhor na sua vida. Porque se haverá consequências do decreto, ok. Saiba que Deus é poderoso para te livrar. E o interessante de Deus, xará, é que Deus, ele não te livra da fornalha. Você vai passar por ela, mas ele te livra dentro dela. Sadraque, Mesaque e Abednego não aceitaram o decreto. Qual foi a ordem de Nabucodonosor, o rei? Mande lançá-los na fornalha de fogo ardente. Pior, aumente a fornalha 7 vezes mais. Ou seja, o seu inimigo está dizendo que vai aumentar a pressão. A circunstância está dizendo que vai aumentar a pressão para você ceder, que vai aumentar a pressão para você, baixar a guarda, para você entregar os pontos. Mas o Senhor está dizendo para você: permaneça firme. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para ele e falaram assim: olha, nós vamos aumentar a pressão da fornalha. Não tem problema, nós não vamos baixar a guarda. Então Nabucodonosor mandou aumentar 7 vezes mais a pressão daquele fogo. E pior, mandou atar os homens, amarrá-los, para que jogassem os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, jogarem os 3 na fornalha de fogo ardente. Mas mesmo assim eles permaneceram na fé. Eram homens valentes, homens que não se curvam por qualquer motivo. E é o que Deus espera de você. Não se curve diante de qualquer situação, não se curve diante de qualquer circunstância, mesmo que essa pareça ser pressão, pareça ser uma situação complicada que você nunca passou antes. Você está dizendo: eu nunca passei por isso antes. A pressão é grande, a situação é complicada, a situação é dolorosa, eu nunca vivi isso antes. Deus está dizendo para você: permanece no seu propósito, não baixe a guarda, seja valente para enfrentar a situação. E o que eles fizeram? Foram lá, amarraram, mataram Sadraque, Mesaque e Abednego, aumentaram a fornalha de fogo ardente, ou seja, pressionando para que eles pudessem ceder, mas eles não cederam. O que aconteceu? Então lance. Não vai ceder não? Não. Então lance esses homens nessa fornalha. O interessante será que quem levou os 3 perto da fornalha já havia sido queimado.
Pegaram os 3 e jogaram, lançaram na fornalha de fogo ardente. Só que quando eles chegaram lá, já tinha mais um que andava. E o texto vai dizer, olha só que fantástico isso aqui. Já leu aqui agora, e agora que eu percebi isso no texto. Os 3 foram lançados lá, amarrados. Só que no versículo 25, lê para nós aí, Xará. E ele respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm impedimento, ou seja, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha que fantástico, lançaram os 3 lá, lançaram os 3 lá na fornalha, amarrados. A ideia é o quê? Queimar, matar, que eles morressem, que eles fossem destruídos pelo fogo. Mandaram então olha, vai lá e olha como é que estão. Quando chegaram lá, eles estavam soltos e sem ferimentos. Ou seja, o mal que o inimigo quer trazer para você, Deus transforma em bênção. Não tem ferimento, e o que estavam amarrados agora estão soltos, porque ninguém pode deter aquele que Deus separou para o milagre. Ninguém pode deter, amarrar, acorrentar aquele que Deus separou para viver o milagre. Foi o que aconteceu ontem com Pedro, lembra? Era amarrado, mas o anjo foi lá e libertou. Aqui, 3 estavam amarrados dentro de uma fornalha, o anjo foi lá e libertou. E o detalhe maior, que agora não tinham 3, agora tinham 4. E às vezes a gente fica pensando assim, o 4º homem da fornalha. Gente, o anjo aqui, né, ou a presença do anjo, que na verdade é uma tipografia do próprio Deus, uma tipologia do próprio Deus, não é o 4º. Não, ele é o primeiro. Não é o 4º homem da fornalha, é o primeiro homem da fornalha. Porque Deus, ele não te livra da fornalha, ele te livra na fornalha. Ou seja, ele já está presente lá. E olha que fantástico isso aqui, Xará. E eles só não foram queimados, Sadraque, Mesaque e Abednego, só não foram queimados, não é porque o 4º homem chegou, é porque o 4º homem já estava lá. Vou repetir. Eles não foram queimados, não é porque alguém chegou depois, não, é porque alguém já estava lá. Ou seja, Deus já está na situação. Deus já está no momento. Deus já está, porque a Bíblia diz que Ele é o socorro presente na hora da angústia. Ou seja, quando aqueles homens caíram naquela fornalha, o anjo do Senhor já estava presente para dar o livramento, para livrá-los. Ou seja, por eles não se dobrarem, isso é valentia, isso é ser valente, por eles não se dobrarem, a resposta veio, o milagre aconteceu. Então, para finalizar a minha parte e passar para o Xará, qual é o decreto que o inimigo lançou sobre a sua vida? Ele não vai aguentar, ele não vai viver, ele não vai prosperar, a porta vai estar fechada, a doença vai consumir com ele ou com ela. Então o decreto é esse. Mas quando eu sou valente, eu não aceito o decreto do diabo. O decreto do diabo para a minha vida é: não vai dar certo, ele vai morrer, ele vai desanimar, ele vai jogar a toalha. O decreto do inimigo para a minha vida é: ele não vai suportar. Mas quando eu não aceito esse decreto, eu posso até passar pela provação, mas eu passarei cantando louvores. Eu posso estar até preso nesse monte de palavras que o inimigo tem jogado, mas o 4º homem da fornalha, que na verdade não é o 4º, é o primeiro, porque ele já estava lá, ele já me deu e já me garantiu a vitória. Xará, você explanou belíssimo, né, o texto. Esse texto é enriquecedor. Faço adendo só do último parágrafo, né, do versículo, a última frase do versículo 25, fala assim, a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus,
Ou seja, Nabucodonosor, o rei, ele conhecia o Deus. Ele conhecia a forma, ele conhecia a fama, ele conhecia o que Deus já tinha feito naquela época. Tanto é que ele falou assim: o quarto homem que está lá, a forma dele é conforme a forma do quê? Do semblante dele, é do Filho de Deus. E se a gente for descorrer o texto, fala que Nabucodonosor aproximou-se na boca da fornalha e chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego, e falou assim: sai para fora. E os três, xará, saíram de que forma? Saíram no meio do fogo. Verdade. E quando Nabucodonosor viu que nem um fio de cabelo deles tinha queimado, nem as suas vestes, xará, e na Bíblia faz a questão de falar aqui que nem seus casacos mudaram de cor, e nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Ou seja, eles estavam na fornalha, eles estavam, ou seja, em meio àquele fogo todo, certo? Passando pela prova, porém, a prova, nem o cheiro de fumaça, de fogo, pegou em suas vestes. Que top. Ou seja, quando nós estamos debaixo do propósito, Rodrigo, mas eles tiveram medo? Deixa eu te falar, no versículo que eu li, um dos primeiros, né, que é do versículo 16 e 17, mais praticamente no 17 e no 18, fala assim, ó: se for da vontade do nosso Deus, Ele vai nos livrar da fornalha. Aí no 17 ele fala assim, ó, no 18 ele fala assim: mas se não for, de todo jeito eu vou para a fornalha, mas se eu morrer lá, eu não vou morrer curvando e nem adorando o seu Deus. Uau. Ou seja, Rodrigo, eles não tinham medo. Não, tinha. Na qual é que ele deu duas opções? Falou assim, ó, mas eles confiaram no Senhor. Foi valente. Se Deus está comigo, eu vou para a fornalha e Ele vai me livrar. Se Deus não está comigo, de todo jeito eu vou passar pela fornalha e vou ser consumido lá, mas eu não adoro o seu Deus aqui. Uau. Ou seja, quantas vezes nós nos vendemos por medo? Quantas vezes nós negamos por medo de passar pela fornalha? E o xará explanou muito bem. Deus tinha o poder de tirá-los da fornalha? Tinha. Tinha poder de livrar eles da fornalha? Tinha. Só que se livrasse eles da fornalha, eles não iam ter a experiência de passar pelo fogo e Deus ali com as suas santas e poderosas mãos livrado eles. Verdade. Ou seja, muitas vezes Deus permite você a passar pela prova, a passar pela fornalha, a passar pelo seu deserto, para provar para você e aumentar a sua fé. Eu estou contigo, por onde quero que andares, eu estarei contigo. E no final Nabucodonosor volta atrás da palavra dele. Na Bíblia fala, e no final aqui, ó, e mudaram a palavra do rei, e o rei cedeu os corpos e falou assim, ó: vocês três não precisam adorar o meu Deus, vocês três podem adorar o quê? O seu Deus, porque o seu Deus é maior que os meus deuses. Ou seja, ele reconheceu a grandeza e o poder de Deus. E no final, xará, se a gente for pegar aqui, ó, o versículo 30, que é o último versículo do capítulo 3, fala assim, ó: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província do que? Da Babilônia. Uau. Ou seja, depois da prova, depois que você passa pela fornalha, depois que você passa pelo deserto, depois que você enfrenta, depois que você é corajoso, depois que você confia, aquela pessoa que te falou mal, aquela pessoa que te mandou pelo fogo, vai te chamar, fazer você sair pela porta da frente, reconhecer o seu Deus. E no final, você vai ser o quê? Glorificado. No final, você vai ser promovido. Mas se eles tivessem negado aqui, xará, se eles tivessem se curvado, mediante a situação de não ir pela fornalha, eles não tinham sido o quê? Promovido. Verdade. Muitas vezes você perde a sua promoção. Muitas vezes você perde a sua bênção. Muitas vezes você perde o que Deus tem para você por causa do medo. O medo te dá cautela, igual eu falei ontem. Mas o medo, ele não pode te impedir de passar pela fornalha e não pode te impedir de assimilar, de aceitar e de acessar as bênçãos que Deus tem para você. Mas é só depois do fogo, é só depois da fornalha, é só depois de você passar pelo processo que você vai acessar essas bênçãos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar a valentia que Ele deu para Josué, que Deus possa nos dar a valentia que Ele deu para Sadraque, Mesaque, Abidnego. Seja forte, seja corajoso. Passa pelo fogo, igual o xará falou. Pode passar pelo fogo, porque eu sou o primeiro homem. Eu estou aqui e eu vou cuidar de vocês. Confia em mim, confia no Senhor,
porque o extraordinário de Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. É isso aí. Com a força dessa palavra, vamos orar, clamar ao Senhor para que Ele venha nos abençoar. Você conduz? Conduz. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. É verdade. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, é um Deus que nos protege, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que nos ama, ó Pai. Apesar das nossas limitações, das nossas faltas de fé, da nossa pouca visão, ó Pai, o Senhor nos ama de tal maneira, Pai, que mandou o seu Filho aqui nesse mundo, ó Pai, para nos mostrar o caminho do Teu reino, para nos mostrar o caminho da salvação, ó Pai, para nos dar, ó Pai, livre acesso ao Senhor, ó Pai, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor está conosco, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos faz, ó Pai, permitir, ó Pai, a passar por os processos, ó Pai, mesmo sem compreender. Mas no final, ó Pai, nós somos promovidos para a honra e glória do Seu santo nome, ó Pai. Nos dá força, Pai, nos dá coragem, ó Pai. Nos dá valentia, Pai, de Te servir. Nos dá valentia, Pai, de proclamar a Tua palavra. Nos dá valentia, Pai, de andar nos Teus caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus. É isso que eu lhe peço e te agradeço, ó Pai. Nos dê, ó Pai, uma manhã, um dia abençoado, próspero, produtivo, ó Pai. Cheio de paz, ó Pai. E cheio de valentia para enfrentarmos, ó Pai, todas as dificuldades desse mundo, ó Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço, com perdão dos meus pecados. E em nome do Seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Amanhã estaremos de volta aqui, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Que a graça do Eterno te alcance onde quer que você estiver. Tenham todos uma excelente final de tarde de quarta-feira. Um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Não deixa de curtir o vídeo, não deixa lá de colocar seu comentário, colocar uma mãozinha, colocar um bom dia, nos ajude a propagar, nos ajude a dispensar, né? Nos ajude a propagar essa mensagem para mais pessoas. Rodrigo, como é que eu te ajudo, Rodrigo? Compartilhando. Rodrigo, mas eu não gosto de compartilhar. Como é que eu faço? Curte o vídeo, coloca um comentário no vídeo lá e nos ajuda, né, ao algoritmo, né, do YouTube levar essa mensagem para mais pessoas. No mais, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.